posteriormente, mas por enquanto agora a gente vai esta aprender. chamada está sendo gravada. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui com uma nova aula aberta do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Psicanálise da Adolescência. Queria apresentar o Rafael. Rafael tem uma história bem interessante, assim, em termos de rumo dos aprendizados, das trocas, das transmissões a respeito. Fiz aqui um pequeno compilado do currículo do Rafael, mas eu acho que tem muito mais coisa para a gente aprender aí, junto com o que ele tem trazido. O Rafael, ele é doutor e mestre em filosofia, além de ele tem ainda um segundo mestrado em ciências da comunicação, é graduado em filosofia, teologia, tem diversas especializações, incluindo história da filosofia, coordenação pedagógica, tecnologias digitais na educação, bioética, neuropsicopedagogia, psicopedagogia institucional e clínica e alfabetização e letramento. Além de tudo, ele tem alguns cursos que podem nos auxiliar na clínica da adolescência também, como psicanálise teórica e clínica, terapia ABA para autismo, e atualmente ele cursa gestão de experiência do paciente, TEA, TDAH e inclusão, além de análise do comportamento aplicada. E a pesquisa acadêmica dele foca em epistemologia da ciência, com ênfase em Popper, epistemologia da comunicação, filosofia moral, especialmente psicobiologia do fenômeno moral e filosofia e psicanálise. Além de tudo, a Rafael é um dos professores docentes convidados aí na pós em psicanálise da adolescência. Ele será professor na disciplina Narcisismo na Atualidade. Então, fiquem aí à vontade. Rafael, o espaço é seu, abra da maneira que você achar melhor, e estamos aqui, me chama por qualquer coisa. Certo, pode deixar. Muito obrigado, eu gostaria de agradecer, né, primeiramente a apresentação, né, Sandro, e a possibilidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, né, sobre essa temática. Bom, o título, né, propriamente, Adolescência como um solo fértil para a cooperação e empatia, uma articulação em busca dos fundamentos naturais da moralidade, né. De fato, eu venho trabalhando desde o meu mestrado, doutorado e agora no pós-doutorado, né, com a tentativa, né, eu chamo de tentativa, de fazer filosofia experimental no Brasil, né, que é uma área que não se fala muito dentro do âmbito da filosofia, mas que, na verdade, é uma área muito ampla, né, principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra, tá, onde se tenta, na verdade, resolver problemas filosóficos utilizando da abordagem científica, né. Então, isso é o pressuposto básico da filosofia experimental, né? Se deixa um pouco de lado a tentativa de resolução de problemas simplesmente por meios racionais, argumentativos, e se parte do pressuposto de que hoje, muitos dos problemas filosóficos, eles devem, né, se ater às ciências naturais para serem resolvidos, né? E desde o mestrado a gente vem trabalhando com a tentativa de trazer subsídios para provar, de certa forma, né, ou trazer hipóteses de que os fundamentos da moralidade eles são naturais e não culturais, né? E aqui a gente está falando de fundamentos bem basilares, né? Não é negar que a cultura é uma produção humana, mas sim que os seus fundamentos eles estão na natureza humana, né? Aqui falando de um aspecto bem psicobiosocial, né? Bem naturalista, vamos dizer assim, né? E na verdade, a minha tentativa com essa apresentação é articular, né, a questão da adolescência, tá? E com essa pesquisa que eu venho desenvolvendo ao longo aí de mais ou menos 15 anos, conjuntamente a um grupo de pessoas, né? A gente não faz pesquisa sozinho, há um conjunto de pessoas que vem tentando defender a abordagem naturalista dentro da filosofia, né? Bom, primeiramente em relação a uma introdução geral, tá? Que eu pretendo nessa apresentação, tá? Explorar a ideia da moralidade humana com raízes naturais, como eu falei para vocês, tá? E a gente tem como princípio de raiz da moralidade o conceito de empatia e cooperação como centrais, tá? Ou seja, a gente parte do princípio de que a moralidade humana ela é fundamentada nesses dois conceitos de empatia e cooperação, tá?
E esses elementos, então, eles aparecem desde a infância, né? Mas vão se tornar relevantes, como bem sabemos, na adolescência, né? São conceitos muito trabalhados e muito importantes na concepção do jovem, né? Do jovem, do adolescente, e até mais tarde na fase adulta, né? Que é uma fase marcada, então, por intensas transformações emocionais, sociais e cognitivas, tá? Então, a proposta é articular, né? Entender como esses fundamentos morais se desenvolvem no período, né? E na formação ética desses indivíduos. Então, a minha tentativa, como eu falei para vocês, é falar um pouco sobre a minha tese, né? Sobre cooperação e empatia como um fenômeno natural e tentar articular isso conjuntamente ao problema, né, da adolescência e como esses conceitos podem se tornar muito férteis a níveis de discussão nessa fase tão importante do desenvolvimento humano, né? Então, assim, só para dar uma ideia geral, diversos autores, tá, dentro da filosofia, mas principalmente a nossa base David Hume, tá, filósofo inglês, empirista, acreditava que sentimentos e não a razão é a origem de nossas escolhas morais, tá? E esse é o fundamento nosso basilar, assim, para entender a moralidade como um fenômeno natural, né? É David Hume. A partir de David Hume vão surgindo outros autores, mas é ele, talvez, assim, dentro da filosofia, pelo menos, o primeiro que tem um olhar um pouco mais naturalista com relação à natureza humana e a natureza da moralidade, dizendo que, bom, talvez nós sejamos guiados mais, tá, por emoções, né, por sentimentos para nossas escolhas morais, tá, do que os racionalistas venham defendendo, né, posteriormente e conjuntamente no mesmo período sobre as escolhas morais, né? Então tu tem ali Immanuel Kant e outros racionalistas que defendiam que não, escolhas morais são promovidas pela razão. Hume diz não, escolhas morais não são promovidas pela razão, a razão é apenas um instrumento, mas aquilo que vai subsidiar tais escolhas são as emoções e os sentimentos humanos, né? Depois a gente tem primatólogos como Franz de Waal, tá? Que mostra que esses comportamentos empáticos e cooperativos já existiam nos primatas, né? E nós, partindo do pressuposto, né, da abordagem naturalista, seguimos, né, a, os aspectos da abordagem darwinista, né, da árvore da vida, da evolução, entendemos que os comportamentos cooperativos e empáticos, por terem sido úteis, né, para a manutenção das espécies de primatas, né, também têm sido para nós ao longo do nosso desenvolvimento, da nossa evolução, né, e foram sendo passadas, né, aí, por herança genética com o passar do tempo, por justamente terem sido úteis para a manutenção da espécie, né? O ser humano, ele enquanto um ser social, ele precisou muito tanto da empatia, da cooperação para a manutenção da sua própria espécie, né? E isso vem sendo então passado de geração em geração e continua sendo a base, né? As raízes estruturais do nosso fenômeno moral que a gente vê até hoje em dia, né? Então, a empatia é a capacidade de se colocar, assim, de forma bem resumida, né? A empatia seria uma capacidade que nós temos, tá? E outros primatas têm, primatas do velho mundo, né? De se colocar no lugar do outro, né? Ou melhor, sentir o que o outro sente, tá? E a cooperação é a disposição de trabalhar junto com outras pessoas para alcançar os objetivos comuns. Então, tanto os nossos antepassados quanto os nossos primos lá, primatas, né? Pensando a nível de árvore de vida, da vida, né? Da árvore filogenética, ambos já possuíam tais características empáticas e cooperativas e que nos dão a ideia, tá? De que muito primariamente os primatas, tá? Principalmente em estudos com chimpanzés, eles já possuíam ali algo, tá? Muito germinativo de algo que a gente pudesse vir mais tarde a caracterizar como algo, uma raiz, uma origem, uma centelha de um fenômeno moral, né? Eles agem muitas vezes, se vocês acompanharam já documentários, agem muitas vezes com uma espécie de um senso de justiça, né?
ou até de revolta diante de certas situações que ali se encontram naquelas comunidades, tá? Bom, então essas duas habilidades observadas desde cedo em crianças pequenas, né, parecem ser inscritas na nossa biologia social, tá? Elas parecem circunscrever aquilo que de mais basilar existem, tanto nos seres humanos quanto em outros animais próximos geneticamente conosco, né? Principalmente os primatas, os chimpanzés ali, a cooperação e a empatia ela está presente, né? E a gente vem ao longo desse tempo trabalhando com a ideia de que talvez seja aí o fundamento da moralidade humana, né? E entendendo que uma não existe sem a outra, né? Quer dizer, o ser humano, enquanto um ser social, ele coopera, tá? E ele só consegue cooperar devido ao fenômeno da empatia, né? Quer dizer, é um imbricado ao outro, né? No momento que tu não tem um desses conceitos, né, um desses fenômenos naturais ocorrendo na natureza humana, aquilo que conhecemos como fenômeno moral se dissolve, tá? E as sociedades humanas e a sociedade de outros primatas também se dissolveriam, porque ela é que dá a sustentação para a vida em comunidade, tá? Então, aqui um breve panorama daquilo que a gente veio fazendo ao longo desses 15 anos, tá? A gente veio tentando estudar e levantar dados sobre grupos étnicos, né? Como eles cooperavam, tá? Como eles desenvolveram seus laços empáticos com o passar do tempo, né? E a gente foi identificando, então, por meio de revisão bibliográfica, artigos de antropologia, né? Pesquisas etnográficas, como que eles desenvolveram certos comportamentos e como esses comportamentos se mantiveram, né, a nível comportamentos tanto cooperativos quanto empáticos, né, e justamente para tentar buscar fazer uma espécie de genealogia desses comportamentos psicobiológicos, tá? E a gente foi estudando, então, esses agrupamentos humanos, tá? Também coletamos, né, dados coletamos, na verdade, não, né? Tivemos acesso a bancos genéticos, tá? Para comparar, de fato, populações geneticamente próximas umas das outras, né? Para traçar comparativos desses comportamentos, para compararmos coisas iguais, vamos dizer assim, né? Para, de alguma forma, eliminarmos distâncias, possíveis distâncias genéticas que tais agrupamentos poderiam ter devido à sua localidade no globo, vamos dizer assim, né? Então a gente teve todo um cuidado ao longo desses anos para comparar grupos humanos, né, ou até de grupos daí de primatas, mas isso a gente fez mais anteriormente, comparar esses grupos étnicos, tá? Completamente assim isolados, vamos dizer, não havia uma conexão entre eles num passado nem num presente próximo, tá? Isso geneticamente garantido, né? Tá? Por distanciamento genético, e nós podemos observar que, por mais distante que eles se encontrassem e que não houvessem e ficassem anos em isolamento, por exemplo, um povo da América do Sul, de um povo lá da Ásia, por exemplo, tá? Ambos os povos nutriam comportamentos empáticos e cooperativos muito semelhantes e análogos, tá? O que nos sugere que, mesmo que em milhões de anos eles obtivessem, tá? Tivessem obtido um contato, né? Passou centenas de milhares de anos de isolamento entre aqueles agrupamentos, e mesmo assim eles mantiveram comportamentos simpáticos e cooperativos muito próximos, o que nos permitiu sustentar a ideia de que, bom, cooperação e empatia, então, são basilares, tá, para a sustentação de comunidades humanas, né? E comunidades humanas só podem ser sustentadas por algo que a gente chama de fenômeno moral, né? Tá? Regras morais e assim por diante. Então a gente partiu do pressuposto de que talvez ambos, tanto cooperação quanto empatia, sejam de fato duas hipóteses plausíveis que sustentem, né, a moralidade enquanto um fenômeno natural. Tá? Aqui eu vou passar um pouco batido, porque foram os povos que a gente analisou, né, nas tabelas, e que cruzamos os dados genéticos, e isso eu acho que
não cabe adentrar, de fato, assim, de maneira mais profunda. Isso a gente pode discutir depois, já foi publicado de certa forma, né? Isso a gente pode passar um pouquinho batido. Então, assim, a gente partilha das características empáticas e cooperativas com nossos primos, né? Os primatas, como eu já havia falado com vocês, tá? Então, esses comportamentos simpáticos cooperativos, eles já fazem presente da história evolutiva humana, né? Bem como temos a moralidade como um possível fenômeno comum à medida que acendemos o mesmo galho, como eu falei para vocês da árvore da vida. Mas apenas seguimos bifurcações opostas, tá? Então, eu creio que por meio desses dados, aqueles que eu citei anteriormente, tá? A gente pode partir do pressuposto de que tanto a empatia quanto a cooperação são mecanismos biopsicossociais que auxiliaram no desenvolvimento da nossa espécie e de outras espécies também, espécies grupais, né? E que nos explica, de certa forma, as bases do fenômeno moral por um viés naturalista e experimental, tá? Onde a gente abre mão de explicações culturais no que se refere, pelo menos, ao surgimento da moralidade, tá? Então, assim, a gente não está falando aqui de que não há uma produção cultural, tá? De que não há depois regras morais criadas pelos seres humanos que vão orquestrar e reger as nossas vidas, não é isso que a gente está falando. A gente apenas, assim, é uma contribuição do fato de que talvez há uma hipótese de que o surgimento da moral não tenha sido dado por um fenômeno racional humano, tá? Uma produção humana, mas sim por os sentimentos e emoções ligadas à cooperação e empatia, tá? E daí a gente cai num viés naturalista, né? E foge um pouco de um viés mais racionalista, culturalista, tá? Então, alguns avanços, né, que a gente pode ter tido com essa nossa pesquisa é identificar as nuances desses mecanismos, né, psicobiológicos analisados nos grupos observados, como eu falei para vocês, né? Então, talvez a gente tenha chegado à conclusão de que, bom, a moralidade é um fenômeno natural, está presente já nos nossos antepassados e em outras espécies, como um germe ali, né, de forma germinativa, e a partir, então, desses dois conceitos de cooperação e empatia, a gente foi daí sim produzindo cultura, né, produzindo moralidade racionalmente falando, né. Mas, assim, sem esses dois substratos, seria impossível pensar a sobrevivência da nossa espécie e o surgimento, depois de regras mais elaboradas, né, de leis e assim por diante, que nós viemos a produzir enquanto espécie de fato racional, tá? Aqui também passo bem por cima, tá? Que é o que eu já falei, né? Que a gente observou tais agrupamentos para chegar a tais conclusões, enquanto que os nossos objetivos era justificar, então, por meio da exposição argumentativa de Hume, a não capacidade da razão humana em dar sustentação aos fenômenos morais, tá? Então é justamente isso, né? Buscar uma explicação não racional, tá? É muito comum na história da filosofia e até mais bem visto a nível de filosofia, tá? Entender a moralidade, os fundamentos, perdão, da moralidade como algo racional, né? Produzido por um ato de razão. A gente é contracorrente nesse sentido. A gente diz, não, quando a gente fala de fundamento, talvez a gente esteja falando mais de uma propensão a um naturalismo, a um sentimento que tenha emoções, sentimentos que tenham levado a processos cooperativos e empáticos do que uma razão provedora de regras ali que tenha dado origem a tudo que conhecemos como que podemos chamar de fenômeno moral, tá? Então a gente discute, né, os conceitos humanianos, explica de forma abrangente o conceito de altruísmo biológico, também é muito importante no pequenos grupos de animais sociais de vida complexa, tá? Aqui é um pouco do que aquilo que eu já foi dito, tá? Sobre os objetivos específicos. Vou passar isso um pouco para que a gente possa talvez se ater um pouquinho mais a perguntas e questionamentos depois, tá? Aqui é um pouco interessante que eu trouxe para vocês, tá?
bem rapidamente, assim, são as matrizes etológicas que nós utilizamos, tá? No nosso estudo, quando comparamos populações de agrupamentos humanos diversos, tá? Nós, então, escolhemos agrupamentos pela proximidade genética, né? Porém, pelo afastamento geográfico. Então, não havia... há séculos, elas já haviam se afastado e não tendo mais qualquer tipo de contato, tá? Isso a genética nos garante, né? Aquilo que nós rodamos ali a nível de árvore filogenética nos garantiu isso, para que pudéssemos, então, analisar justamente esses povos, né? Com base naquilo que encontramos de vestígios antropológicos de comportamentos cooperativos e empáticos, né? E nós notamos o quê? Que apesar desses distanciamento temporal, tá? Se manteve em todos os grupos analisados comportamentos empáticos e cooperativos como fundamentais para a manutenção desses agrupamentos. Então, nós analisamos o agrupamento lá da Austrália, América do Norte, América do Sul, Europa, tá? Comparamos essas comunidades geneticamente para garantir que elas não se tocaram há séculos, né, vamos dizer assim, tá? E se manteve em todas elas comportamentos cooperativos e empáticos nos seus hábitos, né? O que talvez seja um indício, tá? E aqui fica bem claro, um indício de que, bom, não podemos falar, talvez, de agrupamentos sem tocar na questão da cooperação e empatia, e que cooperação e empatia não pode ser, ela não é racional, né? Ela é mais voltada para o sentimento, para a emoção, né? Do que qualquer outra coisa, então talvez os fundamentos da moralidade sejam permeados mais por um viés naturalista do que racionalista, vamos dizer assim, né? Aqui um pouco, então, dos materiais e métodos que foram utilizados, tá? Um pouco daquilo que fizemos ao longo das teses e assim por diante, artigos, né? Mas isso é só mais para ilustrar para vocês. E aqui entra a adolescência, né? Que é o campo de conexão que eu gostaria de fazer para a gente poder refletir junto, né? Que é um campo de reflexão que pode vir a surgir muito frutífero para pensar a questão da moralidade e do fundamento da moralidade, né? Fazer essa interconexão, que é algo que a gente não pensou durante esses 15 anos de desenvolvimento de projeto, tá? Em linkar, assim, etapas de desenvolvimento humano, por exemplo, né? Mas a gente, fazendo esse trabalho de apresentação para vocês, né? A adolescência é uma fase intensa de mudanças, né? O corpo muda, o cérebro continua se desenvolvendo e o jovem começa a questionar valores, regras e a própria identidade. Então, nessa fase, as relações sociais ganham grande importância, né? E o momento de buscar pertencimento em grupos, amigos e causas. A gente, naquelas tabelas de comportamento, a gente viu, né, que jovens, eles tendem a desenvolver a sua autenticidade, né? A se colocar no mundo como um sujeito questionador, né? E também atuar de forma empática e cooperativa com os demais do grupo, né? Enquanto que se é criança, né, tu fica um cuidado muito mais parental, vamos dizer assim, né? Aprendendo já, claro, noções básicas de cooperação e empatia, mas é na adolescência que floresce, né? Quer dizer que tu começa a cooperar com o teu próximo, né? Que tu começa a se colocar de fato no lugar do outro, dos teus familiares e assim por diante. Então, talvez a adolescência aí surja como um campo muito fértil para se pensar, né, de forma naturalista essas questões, né? Moralmente, a adolescência representa uma etapa de aprofundamento também, né? Os adolescentes começam a desenvolver uma visão mais complexa sobre o certo e errado, por exemplo, né? Muitas vezes desafiando normas e testando limites. É um período fértil para o crescimento ético, especialmente se a empatia e a cooperação forem incentivadas, né? Então, assim, é muito importante, quando a gente fala de cooperação e empatia como fundamento da moralidade, é importante deixar claro que ela precisa ser estimulada, né? E isso se dá no seio daquelas sociedades, daqueles agrupamentos, né? Então, se nós pudéssemos pensar num adolescente ou numa criança que nasce
sem os estímulos certos à empatia e à cooperação, certamente ela vai tende a uma probabilidade de ser avessas a tais comportamentos, e isso gera e poderá vir a gerar um isolamento do grupo em relação a ela, né? Isso é bem comum, né? Tu observa isso muito em tribos, assim, tá? Isso atualmente mesmo, né? Se tu for em tribos isoladas, tu vai ver que indivíduos que não são empáticos e não são cooperativos, eles são simplesmente exilados do grupo, né? Eles são colocados de lado porque esses comportamentos eles não são benéficos, eles não são úteis para a manutenção desse agrupamento, né? Então, a adolescência ela surge como um período no qual o indivíduo busca a sua autenticidade, né? Mas ao mesmo tempo também é importante que ele seja incentivado à busca por laços empáticos e cooperativos com a comunidade, para que ele se insira nela, porque não interessa uma comunidade de nenhum lugar do mundo, tá? Independente das diferenças aqui culturais que possamos tratar, não tem indivíduos que tenham um mínimo de empatia e cooperação, mesmo que seja pelos seus, tá? Então aqui a gente está falando, quer dizer, a gente é o que mais a gente vê hoje, né, com o cenário de guerra que a gente vive, tu vê indivíduos que não têm empatia nenhuma por outros agrupamentos, né, ou nutre muito pouco e nem cooperação, tá? Agora, para o seu agrupamento é essencial que ele mantenha. Caso ele não mantenha, ele é expurgado de certa forma daquele agrupamento social, né? E é na adolescência que isso precisa ser visto com mais cuidado, né? Porque o jovem, na tentativa de se autoafirmar, de se colocar como indivíduo no mundo, de se colocar como centro do mundo, muitas vezes, ele pode, se não bem auxiliado, né, se centrar muito em si, né, e deixar o outro, né, de lado, tanto no que tange a cooperação e a empatia, né, deixar um pouco essa noção de colocar-se no lugar do outro, sentir o que o outro sente, o sofrimento do outro, né, como um fundamento importante para que ele possa cooperar com o outro e ser aceito pelo outro e para a comunidade na qual ele está inserido, né. Bom, e aí é durante a adolescência que a empatia começa a se expandir além da família também, né. O adolescente ele passa a entender o sofrimento do outro com mais profundidade, né, seja na escola, né, seja por meio da tarefa ali do professor de mostrar cenários sociais mais amplos para ele, que ele começa ele expande essa noção de empatia, né? Então agora ele não sente mais a dor do pai e da mãe, né, do tio, da tia, ele sente a dor muitas vezes do palestino que está lá, vamos supor, né, sofrendo em Gaza, no caso, né? E isso tem que ser cultivado, isso não tu nasce com o germe da empatia e da cooperação, mas é culturalmente que isso faz germinar e crescer, né? E a adolescência é a fase justamente muito importante para isso, né? Como eu falei, no entanto, há desafios na etapa do adolescente, que é o egocentrismo típico da adolescência, né? Que pode dificultar justamente o que eu falei, que são os traços empáticos e cooperativos, né? A pressão dos pares pode levar a comportamentos impulsivos ou insensíveis, muitas vezes, né? Então, todo um cuidado com a pré-adolescência e adolescência para que, sendo a base do nosso comportamento moral e social a cooperação e a empatia, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso com nossos adolescentes, porque é preciso fomentar isso neles. Porque sem isso, eles não conseguem viver em sociedade, né? Sem isso, em nenhum tipo de sociedade, em nenhum tipo de agrupamento, tá? São os pré-requisitos básicos, né? Para que tu viva conjuntamente a outros seres humanos, o teu agrupamento, tu precisa ser capaz de colocar-se no lugar dele e cooperar em momentos que exigem cooperação, né? E mesmo assim, então, quando incentivada a empatia, ela se torna uma ferramenta poderosa a nível moral, né? E é capaz de transformar atitudes individuais e coletivas num certo sentido, né? A cooperação, ela também ganha muita força, né? Na adolescência, os jovens se reúnem em grupos de estudo, esportes, projetos sociais, causas ideológicas, né? A ideia de trabalhar junto passa a fazer sentido de forma mais consciente, tá?
Então, de novo, né, ressaltar essa importância de se trabalhar esses dois conceitos com os jovens, né? A cooperação nesse período vai além do instinto, então, né? Tá? Aqui a gente foge já dos fundamentos, né? Ela passa a envolver decisões éticas. Por que ajudar? Por que lutar por uma causa? Por que respeitar o outro, né? E isso se faz muito nesse diálogo, na reflexão, né? Em colocar o jovem para pensar não sobre si próprio, mas sobre o outro, sobre a comunidade que ele faz parte, e quais as consequências de suas ações no mundo, de fato, né? Num mundo que o acolhe, tá? Enquanto agrupamento humano que o acolhe, que ele faz parte, ele nasce parte de um agrupamento humano que é muito empático e cooperativo no sentido de acolhê-lo, mas que também será muito cruel, tá? E certamente não terá dificuldade de o exilá-lo, vamos dizer assim, de expurgá-lo ele socialmente, caso ele não nutra o que para nossa espécie e para outras demais espécies é de fundamental, tá? Que é a noção de cooperatia, de cooperação e empatia. Então, esse processo se desenvolve sendo de responsabilidade e justiça também, né? Através da cooperação, o adolescente aprende que viver em sociedade requer um esforço conjunto, diálogo e respeito mútuo, tá? Então, de novo, é esse olhar para a adolescência como uma etapa decisiva para o desenvolvimento de dois conceitos aqui, que, segundo nossos estudos, são fundamentais tanto para o surgimento da moralidade, como para a manutenção da mesma, né? Para a manutenção da moralidade, da ética e assim por diante, né? Então, se a empatia e a cooperação são naturais, né? Como eu venho tentando dizer aqui, né, nessa conversa que eu estou tendo com vocês, por que então todo adolescente, né, não age, né, moralmente? Bom, a resposta está justamente na interação, né? E quando a gente estuda o fundamento da moralidade, enquanto naturalista, eu não vou muito preocupado com a cultura em si, tá? Mas aqui surge. Então, a resposta à pergunta talvez esteja aqui. Por que todo adolescente então não age moralmente? Bom, porque daí tem interconexão entre natureza e cultura. Então, as bases da moralidade são naturais, mas elas precisam ser, como eu disse anteriormente, desenvolvidas e cultivadas, né? Tá? O ambiente social, a educação, as experiências vividas, elas vão ter enorme influência sobre o modo como a capacidade ela se manifesta. Então, de novo, tá lá. O germe tá lá, tá? A semente da cooperação e da empatia tá no ser humano. É inato. Agora, é culturalmente que ele vai florescer. E se nós não educarmos nossos jovens, não nos preocuparmos em educar os jovens para serem empáticos e cooperativos, teremos uma sociedade cada vez mais individualista, egocêntrica, centrada em si, tá? E isso vai de encontro à natureza humana, tá? Isso vai de encontro a uma possibilidade de pensarmos em nos perpetuar como espécie daqui a 100, 200, 300 anos ou mais. Porque vai contra a nossa própria natureza. Então, a filosofia, nesse caso, ela nos ajuda a refletir criticamente sobre nossas ações, valores, escolhas, né? Fortalecendo aquilo que já está dentro de nós, né? Potencial para agir com empatia e colaborar para o bem comum. Então, se eu pudesse concluir um pouco essa fala, até para que a gente possa conversar um pouco, caso tenha alguma dúvida, né? A adolescência é um momento essencial para a formação da consciência moral. É quando o adolescente começa a escolher seus próprios valores, se preocupa com o outro e participa ativamente da vida em grupo, tá? Então, a empatia e a cooperação como fundamentos naturais da moralidade são presentes desde o início da vida, mas ganham profundidade durante a adolescência e precisam ser trabalhadas nela. Fortalecer essa capacidade significa promover um desenvolvimento ético mais sólido, preparando o adolescente para agir com responsabilidade, respeito e solidariedade no mundo, tá? Então, assim, é preciso, de novo, mesmo que se pudéssemos agora chegar à verdade, que não chegamos ainda, tá? Isso é apenas uma hipótese, mas se hoje pudéssemos dizer, bom, empatia e cooperação são os fundamentos naturais da moralidade, mesmo assim, eu teria que dizer, bom, elas precisam ser cultivadas na adolescência, porque se não forem cultivadas, a nossa sociedade está fadada ao fracasso, tá?
ao individualismo, ao egocentrismo, e o egocentrismo, o individualismo, ele é contra a natureza humana, ele é contra aquilo que nos trouxe até aqui hoje, que é a cooperação. Nossa espécie não teria vingado, nem outras espécies sociais teriam vingado, se não fosse cooperação e empatia. E a gente não pode fomentar valores que contrariem a nossa própria natureza, porque isso é, primeiro, que é irracional, e que, segundo, vai levar certamente ao colapso da nossa espécie. Obrigado, é um pouquinho disso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha ficado claro, assim, espero que eu possa ter de alguma forma contribuído. Muito obrigado mesmo. É isso. Obrigado. Ô, Rafael, extremamente rico, mas assim, deixa eu desligar aqui a gravação para não sair.